Fala galera, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Amém. Trocou os meus pés? Muito bom dia, estamos aqui mais um dia para a nossa live de leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Essa é a live número 5. Nós estamos aqui relendo a Bíblia, né? A gente já tinha iniciado as lives da leitura bíblica, só que devido a alguns contratempos, alguns problemas, acabamos não seguindo, né? A gente leu ali até 2 Reis e voltamos a ler. Primeiro Crônicas ou Primeiro Crônicas? Não, passamos, né? Tá. E só que decidimos ler corretamente, e fora que a gente não estava com todas as lives salvas, né? Agora a gente está lá salvando tudo deixando tudo salvo no YouTube. Então nós estamos lendo e paramos aí em Gênesis. Agora vamos iniciar o Gênesis no capítulo 20. A live, bom dia, paz seja com todos, amém? A nossa live começou agora às 7h28, então ela vai até 8h30, tá? De 7h30 até 8h30, 1 horinha de live. Por enquanto. Sobre a leitura diária da Bíblia. Essa é a segunda semana que a gente está lendo. E convido vocês a compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis, né? Quanto mais almas, quanto mais vidas que estão sedentas pela palavra, querem conhecer a Deus através da palavra, convide, faça o compartilhamento. Porque assim a gente vai alcançar pessoas que querem ser libertas, querem ser transformadas, porque é através da palavra que a cura, que a libertação, que a transformação, que a renovo, que a fé, ela aumenta dia após dia, né? Eu falo isso por experiência própria, não é da boca para fora. Quando você vivencia o milagre e dentro da palavra, né? Com tudo que você tem lido, com tudo que você tem buscado dentro da palavra, não tem como você não ser movido pela fé, não tem como você não ser renovado no Senhor, lendo a palavra dele. E eu sei que muito Deus tem para falar comigo, contigo, nessa segunda-feira, no dia de hoje. Então eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o nosso Pai, antes de lermos a Bíblia. Você que tem essa oportunidade de pegar a sua Bíblia, já pegue sua Bíblia e vamos começar a ler hoje Gênesis capítulo 20. Lembrando que a live 1, live 2, a live 3 e a live 4 já estão salvas lá no canal do YouTube Graziele Vendramini, amém? Então lá você já consegue, desde Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 19, a fazer ali a leitura e a partir de hoje seguir a sequência, se possível, no ao vivo aqui com a gente, tá bom? Então eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Abra seu coração nessa manhã. A oração? O Abraão vai começar porque ele tem horário para trabalhar. Como a gente hoje começou a live bem tarde, então ele vai começar agora e depois a gente, no final, eu faço a oração, porque ele não vai ficar até o final. Atrasei hoje. Pois é. Teve motivos. Vamos. Perdoe. Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito bom dia. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesse momento, reservando nosso horário, nosso tempo a estar com o Senhor, a saber mais da Sua palavra, a saber mais do que o Senhor tem a dizer para nós diariamente, Deus, porque cada dia, Senhor, Sua misericórdia, Sua graça nos alcança. Cada dia que nós temos, Deus, é um novo fôlego de vida, uma nova bênção, um novo ponto de partida, Deus, onde podemos recomeçar, nos reestruturar, Deus, nos corrigir, nos abençoar, Deus, e verificarmos o que nós fizemos e podemos recomeçar, Pai, recomeçar, traçar novos planos, novas rotas, iniciar um novo ciclo, Pai. Então, muito obrigado porque ainda estamos aqui, Deus, ainda estamos vivos, ainda podemos buscar a Sua presença, Deus, ainda podemos ter Bíblias
Pai, em meio a inúmeros países, inúmeros locais onde a sua palavra é proibida, a sua religião é proibida, Deus. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui nessa live, lendo a Bíblia e tentando disseminar essa palavra para outras pessoas, alcançar outras pessoas, Pai. Então, que cada pessoa que venha entrar aqui seja abençoada, que possa sair daqui diferente, Pai, que possa receber uma mensagem vindo direto do céu, Pai, não de nós, mas de Ti, Senhor. Que o Senhor guarde o nosso dia, que o Senhor cuide no nosso ir e vir, que o Senhor possa guardar cada membro da live que esteja aqui, de repente indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para os seus afazeres, que o Senhor venha a os proteger, Deus, que o Senhor venha a governar inteiramente esse dia, Deus. Consagramos esse dia a Ti, Pai, que o Senhor esteja conosco em todos os nossos caminhos, em todo o nosso pensar, Pai, livrando-nos da seta do inimigo, livrando do mal e nos abençoando, nos guardando com Sua graça e Sua misericórdia. Amém. Amém. Na última live, na live 4, nós vimos do capítulo 16, como eu disse, né? Foi falado sobre Agar e Ismael. No capítulo 17 foi falado, né? Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus falou ali sobre a circuncisão, que era uma aliança que Deus estava fazendo com o povo que ele separou para ele, né? Que começou da descendência de Abraão e sua descendência. Então, desde Abraão, que era o maioral ali naquele local, e todos os seus servos, todos que estavam ali junto dele, o seu filho Ismael, na época ainda não tinha Isaac, seu filho Ismael, todos tinham que passar pela circuncisão, se assim queriam permanecer servindo ao Senhor. E Deus decretou algo, que toda criança nascida com 8 dias também teria que passar pelo momento da circuncisão. E isso era uma aliança que Deus estava fazendo, né? Era um povo, como se fosse um povo, era o povo separado do Senhor, escolhido do Senhor e separado pelo Senhor. Nós vimos também a mudança do nome, né, de Sarai para Sara, a prática da circuncisão, os 3 anjos que apareceram para Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, e nesse momento nós vimos que Sara, ela riu, né? Ela ouviu os anjos, né? Os 3 anjos que estavam com Abraão ali, onde eles estavam falando que ele mesmo depois de velho, né? Depois de uma certa idade, Sara iria, mesmo a Sara não tendo mais o costume das mulheres, né? Ela não tinha mais, gente, a menstruação, não tinha mais aquele período menstrual da mulher, né? Mensal. E mesmo assim, Deus a abençoou e ela riu. E o anjo até mesmo falou com ela, né? Por que ela riu? E ela mentiu ali naquele momento. E no mesmo momento ela foi repreendida pelo anjo, né? Falou, olha, não faça isso, não minta. Mas Deus tinha falado através do anjo dele que dentro de 1 ano estaria ali voltando e Sara estaria concebendo, né? A Isaac. No capítulo 19 nós vimos que 2 anjos visitaram a Ló e que também teve a destruição de Sodoma e Gomorra, porque tamanho era o pecado dentro daquelas 2 cidades, a perversidade, né? E nós vimos também que a sua esposa, ela estava muito apegada aonde morava, e ali, ao sair, ela olhou para trás e ali ela ficou. Ela não deu continuidade, né? Se tornando ali uma estátua de sal. E as suas 2 filhas, as 2 filhas de Ló, seguiram com o seu pai. A sua filha mais velha, ela teve uma ideia do inferno, né? Na verdade, de fazer um incesto, né? E o que significa o incesto? Ter relações sexuais com o seu próprio pai. E ali ela se deitou, primeiramente embriagou a Ló e se deitou com seu pai. E ali ela engravidou. E ela também falou a mesma coisa para sua irmã mais nova, que também no dia seguinte
essa irmã mais velha embriagou seu pai Ló novamente e a sua irmã mais nova se deitou com seu pai. E daí saíram duas nações, né? Duas gerações aí, que no caso uma foi os moabitas, da irmã mais velha, né? Da filha mais velha, e os amonitas, né? O povo de Amon e o povo de Moabe. E nós vamos ver esse povo mais à frente aí, tá? E eu até falei na live 4 que o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória que uma mulher que veio desse povo foi Ruth. Ruth era uma moabita, né? Mas isso nós vamos ver mais lá pra frente. O que me trouxe veio à memória também, que eu comentei ontem, foi que tanto os moabitas quanto os amonitas são povos que vieram a ser inimigos de Israel. E essa nação só cresceu perante a misericórdia e a oração de Abraão, né? Que orou por Ló, porque foi através de Abraão, que Ló recebeu a misericórdia e foi poupado ali do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, Deus teve misericórdia de Ló por causa das orações de Abraão. Ló saiu dali e veio a acontecer isso com suas duas filhas, né? E agora nós vamos ver o capítulo 20 de Gênesis. Vou começar lendo sobre Abraão e Abimeleque. 20, versículo 1 diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. Depois peregrinou em Gerar. E, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que, ou falecido, né? Mas falecido aqui não cabe. É porque tem algumas palavras que nós não podemos falar em live para que a gente não venha ser banido da live. Então aqui a gente só vai sussurrar ou então vai fazer o gestual com os lábios, mas vocês vão conseguir entender, tá? Então eu vou ler de novo o versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, também uma nação justa. Versículo 5. Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta, e ele rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente tu e tudo o que é teu. Versículo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me por amor da minha mulher, e que na verdade ela também é minha irmã.
filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Versículo 13. Aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, restituindo-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Versículo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui no capítulo 20, quando Abraão vai até Abimeleque, ele comete mais uma vez o mesmo erro que ele cometeu quando ele foi até o Egito, quando a terra de Canaã estava passando fome. Quando vocês assistirem, verem as lives anteriores, vocês vão ver isso, Gênesis um pouquinho mais lá na frente, mais lá atrás, no caso, que quando Abraão ele foi até o Egito atrás de comida, porque Canaã estava passando fome, ele orientou a Sara, que dissesse ali que eles eram irmãos, porque ele temia que viessem a tirar a vida dele, Por quê? Porque era costume da época, gente. Era costume da época, quando uma mulher era muito bela e ela era casada, eles pegavam o marido, exterminavam o marido e ficavam com a mulher. Isso eram os reis, Faraó. E quando ela esteve naquele lugar, o Faraó ele ficou apaixonado por ela, porque os homens ali de Faraó viram que ela era muito bela e levaram ela até Faraó. Só que aí teve pragas ali no Egito por causa dessa mentira, dessa meia verdade que Abraão e Sara contavam. E aconteceu a mesma coisa agora aqui em Gênesis capítulo 20 com Abimeleque e toda a sua casa, Por quê? Deus assim fechou a madre de todas as mulheres, Para quê? Ninguém ali, Abimeleque não ia ter nenhum descendente, vamos dizer assim, a mais. Provavelmente ele já deveria ter filhos, mas a Bíblia não relata isso. Porém, Deus cessou ali por um tempo a madre de todas elas, para que não viessem ter mais filhos. Por quê? Porque mais uma vez teve consequência para todo um povo pela meia verdade que Abraão falou ali em relação a Sara. Porque Sara, pelo que a gente vê na Bíblia, ela era uma mulher muito, muito bela. Era uma mulher que chamava muita atenção. Não que ela quisesse, mas a beleza de Sara acabava chamando a atenção do povo, E principalmente das autoridades. E aqui nós vimos que Deus se revelou em sonho a Abimeleque, E ali Deus revelou a ele que aquela mulher ela tinha um marido. E ali ele viu que o marido era o próprio irmão. E aqui Abraão fala que Sara é só minha irmã porque eles são filhos do mesmo pai, porém não são filhos da mesma mãe, tá? E agora nós vamos ver, Abraão vai ler aí o nascimento de Isaac, capítulo 21 de Gênesis. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque,
quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu um menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e a despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja falecer, o menino, não pode falar a palavra. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouviste senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque
e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Ele peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então aqui no capítulo 21, nós vimos, né, que realmente se cumpriu a promessa que Deus tinha dado a Abraão e a Sara, né, que deles sairia, né, teria um filho, que era Isaac, que era o filho da promessa. E nós vimos aqui também a questão do desmame de Isaac, né, e a atitude de Ismael. Para quem não sabe, Ismael... Sim. Ismael, ele era um filho que foi concebido sem consentimento de Deus. Por quê? Porque quando Deus tinha falado com Abraão que ele iria ter um filho, Abraão já era de uma certa idade e Deus falou isso com ele porque Abraão foi questionar, não foi nem questionar, Abraão foi falar com Deus, falou: Senhor, eu já estou avançado de idade, eu sou um homem próspero, eu vou deixar a minha herança para quem? Para o meu moço, né? O meu servo, se eu não me engano é Eliezer o nome dele, eu vou deixar para Eliezer, né? E ali Deus tinha falado com ele que não, que ele iria sim ter um filho. Porém, Sara também já avançada de idade, estava vendo ali que provavelmente já tinha cessado, né, os seus costumes, costume da mulher, e ela simplesmente quis dar uma ajudinha para Deus, né? E ali ela teve a brilhante ideia, que naquela época era assim que acontecia, né? Por muito tempo, nós vamos ver isso na Bíblia, que quando a mulher do seu senhor, né, a mulher não tinha filhos, o que ela fazia? Ela pegava a sua serva para se deitar com o seu marido, e a filha ou o filho que essa serva tinha não era mais da serva, pertencia a ela. Então o que ela teve? A mirabolante ideia. Agar era sua serva, era uma egípcia e era sua serva. Ela pegou e teve a ideia e falou com Abraão: Abraão, por que você não se deita com a minha serva Agar? O filho que ela tiver é meu, né? E ali vai ser da sua descendência. Só que não era isso que Deus tinha falado. Mesmo assim, Deus tendo falado com Abraão, ele foi lá e concedeu o desejo de Sara. Tá bom, Sara, vamos lá. E daí, gente, tiveram muitas consequências, né? Que Agar não é a primeira vez que zombou de Sara, né? E teve um momento que Sara, não que tinha expulsado ela, mas falou algumas coisas, ela escutou e ela saiu pelo deserto, né? Mas aí o anjo do Senhor mandou ela voltar e ela voltou. Só que aqui foi para Sara, esse tempo todo ela sendo menosprezada por Agar. Tem um momento que ela vira para Abraão e fala com Abraão: essa serva, né, ela tá zombando de mim. E aí Abraão virou para ela e falou assim: resolva você, entendeu? Tipo, a serva é tua, resolva você. E quem teve a ideia foi Sara, né? Então ele deixou a parte de Sara para Sara resolver essa questão. Mas aí aqui no desmame, onde foi feito um banquete, né, para Isaac, nós vimos aqui que Ismael, ele zombou, né, ele riu, e ali foi o momento que Sara viu, e aí Sara deu um basta e expulsou tanto Agar quanto Ismael, né, dali, falou que ali eles não iriam ficar mais. E ali doeu o coração de Abraão, porque Ismael também era seu filho, e mesmo ele não sendo filho da promessa, Deus tinha feito, ia fazer dele uma grande nação. Ismael seria de Ismael, que é o povo ismaelita, tá, gente? É um povo que permanece até hoje, é o povo ismaelita. Eles eram um povo de guerra, né? Ismael seria um homem de guerra, seria um homem que iria contra todos e todos iriam contra ele. Isso está na Bíblia, onde nós vimos nas lives anteriores. Então aqui Deus reforça a promessa que tinha falado a Agar, que iria sair sim uma grande nação, né? E ele seria um homem flecheiro, era um homem de guerra, e não deixou de se cumprir na vida dele. Tá bom? Então agora nós vamos ler aqui o Gênesis capítulo
22. E naquela época também, que a questão da aliança, né, com Abimeleque, sobre os poços, gente, isso era uma questão muito de brigas mesmo, né, e nós vamos começar a ver isso até na época de Isaac. Poços que seu pai tinha conquistado, e ali começaram a ser enterrados, começaram a ser furtados. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Então vamos lá? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus manda, né, Abraão sacrificar Isaac. Aqui a gente só vai tratar disso, que Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 17. Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus moços e seguiram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Versículo 20. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão.
Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quéside, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Então aqui nós vimos uma passagem que é muito conhecida, mas me emociona muito. Todas as vezes que a gente lê, né, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Eu posso ler esse mesmo capítulo amanhã e Deus vai tocar da mesma maneira e vai falar de uma forma ou da mesma maneira, mas vai sempre tocar. É uma passagem muito conhecida, onde no primeiro versículo do capítulo 22 fala: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus. Quem provou a Abraão foi Deus. Deus nos prova. Deus nos prova. Nós vimos aqui isso. Deus nos prova para ver a nossa fidelidade para com Ele. Chegou o momento de Abraão ser provado, para ver se ele era fiel ao ponto de entregar o seu único filho naquela cruz do Calvário. Naquele sacrifício no monte. É porque me remeteu Jesus, né? Que Deus entregou o seu filho naquela cruz do Calvário. Entregou o seu único filho naquela cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. E Abraão, não, pela palavra, não titubeou. Aqui na palavra não diz que ele questionou. Aqui não diz que ele blasfemou. Aqui não diz que ele resmungou. Não, Abraão obedeceu. Às vezes a prova que você está passando vem de Deus. Nem tudo é diabo. Nem tudo é demônio. Às vezes a provação que você tem passado é Deus que tem permitido que você passe, para ver se você vai ser fiel a Ele, se você vai conseguir renunciar a Ele, o que Ele tem te pedido para que você renuncie. É fácil, gente, não é. Você fazer uma renúncia é algo doloroso. Abraão deveria estar sentindo uma dor absurda, porque Isaac era o filho da promessa. Imagina preparar tudo para imolar o seu filho e fazer o sacrifício do seu próprio filho, filho da promessa. Mas quando ele se despede ali dos seus 2 moços que ficaram, não subiram o monte, ele falou assim: ficai aqui com os jumentos. Nós vamos ali adorar a Deus, mas nós vamos voltar. Ele já declarou que eles 2 iriam voltar, que os 2 iriam, mas os 2 iriam voltar. Porque quando a gente tem fé em Deus, quando a gente crê, quando a gente vive no sobrenatural, quando a gente tem os olhos fincados em Cristo Jesus, nós cremos que Deus vai preparar para si o cordeiro. Eu costumo falar isso, né? O Abraão às vezes fala: por que você fala? Abraão, Deus vai preparar para si o cordeiro. Sempre falo isso para várias pessoas. Deus irá preparar para si o cordeiro. Porque aos olhos naturais não tem solução muitas vezes. Aos olhos naturais não tem jeito. Mas pelos olhos espirituais, Deus preparar para si o cordeiro. Deus irá te ajudar, mas se você confiar de todo o coração. Se você acreditar no Senhor de todo o coração. E Abraão subiu com o seu filho Isaac. Ele amarrou o seu filho. Isaac também não questionou. A única pergunta que Isaac fez foi que ele não estava entendendo. Ele era um jovem. E ele simplesmente perguntou: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o altar, a parte para fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E como Abraão, ele era um homem exemplo, nós vimos aqui várias passagens na Bíblia que ele sempre ofereceu sacrifícios ao Senhor, né? Holocaustos, ofertas ao Senhor, ele sempre ofereceu.
Eu imagino Isaac crescendo, vendo o pai e aprendendo com o pai como que se deve ofertar ao Senhor. E ele aprendeu ali a ofertar junto com seu pai. E ele simplesmente, ele entendeu que ele era o próprio sacrifício. Que ele falou, tem cordeiro aqui. E ali ele foi amarrado, né? Foi colocado ali. E o seu pai já estava preparado para fazer o sacrifício. E naquele momento bradou, né, dos céus ali a voz de Deus chamando Abraão. E ali Deus tinha visto que ele era fiel. Então, quando Deus te provar, não murmure, não resmungue. Somente o adore e acredite que Deus irá preparar para si o cordeiro. Creia nisso no nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver agora aqui no capítulo 23 o falecimento de Sara, né? Já eram avançados de idade, gente. Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos, né? Mas isso não quer dizer que Abraão não vai falecer também não, gente. Quem faleceu primeiro foi Sara e Abraão vai estar lendo agora. Vamos ver. E foi a vida de Sara 120 anos, 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E faleceu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e Abrão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua falecida e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha falecida de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra a tua falecida na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrar a sua falecida. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: cede a vossa vontade que eu sepulte a minha falecida nas vossas terras. Ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que ele tem no fim do seu campo, porque por campo que made pelo devido preço em herança de sepulcro em meio de vós. 10. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta de sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou. Sepulta a tua falecida. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se concordares, ouve-me, e peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos. Opa, desculpe. Onde eu estou? Cadê? Ciclos. Ele falou, ouve o povo, dizendo, mas se aqui, meu senhor, ouve minha terra, 15. 15. Versículo 15 do capítulo 23. Meu senhor, ouve minha terra, é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua falecida. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata
de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou como propriedade de Abraão, diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, como possessão de sepultura. Então, aqui nós vimos o falecimento, né, da mulher amada de Abraão, da sua esposa. Abraão vai estar saindo agora porque ele tem que trabalhar daqui a pouco. 8h30 a gente vai encerrar, gente. Mas ele está saindo agora. Mas eu vou dar continuidade aí por mais algum tempinho. Mas nós vimos que eu achei muito interessante na hora que Abraão estava lendo, que era o seguinte: olha como que é um homem honrado, né? Quando um homem, ele deixa rastros de exemplo. E Abraão era assim, era um homem honrado por onde quer que ele passava. Porque aqui, no 23, quando Abraão leu, né, logo assim que Sara tinha falecido, e ele vê ali, né, com os filhos de Et, para tentar ver o local para assim sepultar a Sara. No versículo 6 do capítulo 23, está dizendo: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Olha que coisa linda, gente. Olha o reconhecimento daqueles homens, dos filhos de Et, né, para com Abraão, chamando ele de príncipe de Deus. És no meio de nós. Enterra a tua falecida, né? A palavra, na verdade, ela é... Só que a gente não pode ficar pronunciando essa palavra, tá? Porque senão a live pode ser banida. Então, nas mais escolhidas de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua falecida. Quando nós somos exemplo, as pessoas, elas fazem o que for necessário. Você vai pedir algo a alguém, a pessoa não titubia. A pessoa, pelo contrário, para ela é uma honra fazer isso para você e por você, né? Abraão aqui, ele estava sendo abençoado por aqueles homens. Aqueles homens estavam dando a terra para ele. Mas olha como que Abraão é um homem justo, né? Ele não aceitou. Ele quis pagar, ele fez questão de pagar pela terra, sabe? Até porque, gente, quando você é justo com alguém, quando você está pagando, ninguém pode tirar aquilo de direito. E além de ele ter honrado aqueles homens, né, ele queria mostrar para todo mundo que aquela terra foi dele, porque ele pagou, ele fez jus o pagamento por aquela terra. Então agora nós vamos ler o capítulo 24 de Gênesis, que fala sobre a esposa, né? Uma esposa para Isaac. E nós vamos ver aí o agir de Deus. É um capítulo bem extenso e eu que fiquei com ele. Abraão pegou um capítulo. Abraão, o capítulo que eu peguei vai até o versículo 67. Então vamos lá. Capítulo 24 de Gênesis diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4. Mas que irás à minha terra
e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. Versículo 7. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Amém. Versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Versículo 14. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor. O seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 16. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Versículo 20. Apressada e despojando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse-lhe: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca e filho de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Versículo 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou
ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Versículo 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Versículo 32. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Versículo 36. E Sara, a mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Versículo 41. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e te negarem a mulher, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. Versículo 45. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Versículo 47. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus um pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor,
para seu filho. Versículo 49. Agora, pois, se vós haveis mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, se não também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disse: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Versículo 51. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e leva, para que seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Versículo 54. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irai. Versículo 56. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca, perguntaram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: a nossa irmã, ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. Versículo 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e montaram os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra de sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo. Versículo 65. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois do falecimento da sua mãe. Então aqui é o relato de todo o processo da escolhida e a prometida para Isaque. Abraão não queria que seu filho casasse com qualquer pessoa, com qualquer mulher, de qualquer povo. Abraão morava no meio do povo cananeu, porém não queria que seu filho casasse com nenhuma mulher daquele lugar. Ele queria que seu filho se casasse com alguém da sua família. E assim, depois da promessa que o seu servo, fez a ele, foi até a terra da sua parentela, da terra da onde era Abraão também,
mas ele não permitiu que Isaac fosse. Nós vimos aqui no começo que o servo de Abraão achou que Isaac ia junto. Só que aí Abraão tinha falado, olha, não leva meu filho, não leva ele de volta para aquele lugar. Porque uma vez dada a ordem, não era para voltar. E ali, aquele homem foi, aquele homem aprendeu com Abraão como é que se falava, como é que se orava, né? Como é que se portava perante a presença de Deus. E aquele homem, ele falou, né? Deus, o Deus do meu Senhor Abraão, me mostra, me deu um sinal. E Deus é um Deus de sinais, gente. Deus é um Deus que nos mostra. Quando nós pedimos ao Senhor sinais, quando nós pedimos ao Senhor resposta, pode não ser a resposta que nós queremos, mas Ele nos concede a resposta. E aqui, aquele homem foi bem específico. Precisamos ser específicos nas nossas escolhas. Precisamos ser específicos no nosso falar. Quando eu estou com o Abraão, né? A gente está casado, para honra e glória de Deus, estamos juntos há 8 anos. Eu conheci o Abraão, eu dava aula em algumas academias, né? E eu nunca fiquei olhando para pessoas, homens na academia, porque como professora, na época eu estava afastada da presença de Deus, mesmo afastada da presença de Deus, eu me dava respeito, porque infelizmente no meio de academia, muitos profissionais não são tão profissionais assim às vezes nessa questão. E eu me portava, né, sempre respeitando todo mundo e também não deixando que nenhum homem se aproximasse, né, para não achar que estava dando alguma confiança. Porém, eu tinha saído de um relacionamento de 6 anos. Fiquei 1 ano sem ninguém. Fiquei 1 ano sem me relacionar com ninguém. E eu comecei a fazer rapel e trilha. Gostava muito, me encontrei no rapel e na trilha. E fazia muita musculação, né? Dava aula em academia, dava aula de dança na época. E simplesmente eu falei com Deus, mesmo estando afastada da presença do Senhor, eu falei assim, Deus, eu agora quero uma pessoa, quando você arrumar pra mim, eu não quero ninguém agora. Agora eu quero ficar sozinha, eu quero fazer trilha, rapel, não quero ter relacionamento com ninguém. Mas quando vier até mim, eu quero uma pessoa que goste de musculação como eu gosto. Eu quero uma pessoa que goste de rapel como eu gosto, de trilha. Eu gosto de pessoas... Eu quero uma pessoa que goste das mesmas coisas que eu gosto. Eu não quero mais ter um relacionamento com uma pessoa azeda, uma pessoa que não curte nada. Não, aí eu fui especificando tudo para Deus. E para honra e glória de Deus... Assim, para honra e glória dele mesmo, Deus me concedeu o Abraão. Colocou no meu caminho Abraão. Abraão não fazia rapel, não fazia trilha. Mas ele me pediu em namoro numa trilha, no rapel. O primeiro rapel dele, que foi na Pedra da Tartaruga, lá em Barra de Guaratiba. Mas assim, precisamos ser específicos nas coisas. A Bíblia fala, né, que a gente recebe mal porque a gente pede mal. Então seja específico naquilo que você quer. O servo de Abraão foi específico. Ele falou ali, Senhor, que essa menina, a escolhida para Isaac, que ela venha me dar água quando eu pedir, mas não venha dar água só para mim, não. Que ela, por si, ofereça água para os camelos. Gente, vocês sabem quantos litros de água bebe um camelo? Um camelo bebe muita água, gente. E ali não era um camelo só, não. Eram vários camelos. Eram muitos camelos. Aquela menina, ela além de ter pego água para aquele homem beber, quantas vezes aquela garota, Rebeca, ela ia lá, pegava água e voltava e botava e enchia ali para os camelos beberem água. Gente, aquela menina deveria estar exausta. Aquela menina era uma jovem. Aquela menina era uma menina provavelmente frágil, mas estava ali e pegou água não somente para o moço de Abraão, mas pegou água para todos aqueles camelos, sem resmungar, sem questionar. E olha o que Deus fez com Rebeca. Rebeca
se tornou ali uma mulher, que não foi qualquer mulher, gente, ela foi a esposa prometida de Isaac. Ela simplesmente, com o coração dela, um coração, sabe, doador, ela simplesmente, ela poderia somente, gente, ter pego a água dela e ter ido embora. Ou no máximo, ela poderia ter feito o seguinte: olha só, moço, vamos fazer o seguinte, eu te dou a água. E poderia ir embora, nem olhasse para os camelos. Mas não, ela era uma menina gentil, ela era uma menina diferenciada. Nós precisamos ser mulheres diferenciadas. Precisamos ser mulheres que não sejam como muitas mulheres. Mulheres amargas, mulheres que murmuram, mulheres que blasfemam, mulheres que estão... como é que eu vou dizer? Mulheres que estão tão feridas, não curaram as suas feridas, que perderam, sabe, a esperança, perderam o ânimo de viver. Nós não podemos ser assim, pelo contrário, nós temos que ser diferentes para ajudar a essas que estão feridas. Nós precisamos estar curadas, sermos curadas por Deus, para que a gente ajude as mulheres que estão perdidas, as mulheres que se perderam pelo caminho, mulheres que não sentem mais ânimo de continuar na presença, mulheres que, sabe, entraram numa depressão profunda, que se perderam, não desejam mais nada de Deus. Nós precisamos ser essas mulheres que se importam com outras mulheres. O que acontece muitas vezes é que mulheres detonam as mulheres. Mulheres acabam com a vida de outras mulheres. Diferentemente dos homens, né? Porque os homens são bem unidos, mas as mulheres muitas vezes não são tão unidas assim. E precisamos, né, aprender umas com as outras. Porque aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivencio, que sirva de exemplo para a sua vida, mulher. E aquilo que você vivenciou, que sirva de exemplo para a minha vida. Como o exemplo de Rebeca serve para a nossa vida. Como o exemplo de tantas mulheres sábias na Bíblia nos serve de exemplo. A gente não pede tanto isso, gente. A gente não pede tanto ao Senhor, meu Deus, que eu seja sábia como Sara, que eu seja uma mulher de oração como Sara, que eu clame, sabe, com tantas outras mulheres na Bíblia que foram sábias. E como Rebeca foi uma menina sábia, ela era uma jovem, ela não era uma mulher casada ainda, aqui a Bíblia fala que ela era uma mulher virgem, ela era uma menina virgem, ela era uma menina pura, mais de uma delicadeza, mais de uma empatia enorme. Quantas jovens hoje a gente vê mal educada, né? Grossa, preguiçosa, não sente vontade de ajudar a fazer nada. E olha a diferença do comportamento de uma jovem, gente. E essa menina entrou para a história, a genealogia, ela estava ali na linhagem, e Deus abençoou tremendamente a vida de Rebeca, que se casou com Isaac. Então, que a gente aprenda com esse exemplo. Se você for fazer alguma coisa, faça sem murmurar, faça sem reclamar. Ai, que saco, já não aguento mais. Ai, tem que limpar essa casa. Ai, tem que fazer isso. Ai, tem que fazer comida. Às vezes mulheres só murmuram em casa. Ai, não aguento mais fazer a mesma coisa. Bota um louvor, vai louvar ao Senhor. As forças vai se renovando, vai fazendo diferente do que você faz. Ai, eu faço o arroz assim, eu coloco o alho, coloco o azeite, eu coloco o óleo. Muda, bota a cebola. Ah, eu faço arroz parbolizado. Compra o branco. Faz alguma coisa diferente. Ou então fala, Senhor, que eu sinta prazer em fazer as coisas de casa. Que eu sinta prazer em fazer as coisas do meu trabalho. Que eu sinta prazer em ir trabalhar. E não ir murmurando, e não ir reclamando, e não ir blasfemando. Quanto mais você murmura, gente, mais maldição você traz para sua vida. Você sabia? A murmuração é algo que traz tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Então pare de murmurar e pare de reclamar e faça mesmo, peça ao Senhor e faça com um sorriso no rosto, faça com prazer. Tudo que a gente faz com prazer é totalmente diferente. Amém? Então nós vamos encerrar aqui. Foi uma leitura maravilhosa.
amanhã, às 7 horas da manhã. É de 7 até as 8, tá, gente? Hoje teve um imprevisto. Mas amanhã, de 7 às 8, estaremos aqui. Daremos continuidade na leitura em Gênesis capítulo 25, né? Nós lemos aqui Gênesis capítulo 24. Lemos, na verdade, desde Gênesis capítulo 20 até o capítulo 24. E aí, amanhã daremos continuidade em Gênesis capítulo 25. Lembrando que as lives 1, 2, 3 e 4 já estão liberadas para vocês começarem a fazer a leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Estão liberadas lá no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini, tá? E essa live 5 de hoje, daqui a pouquinho vai estar liberada lá também, para você conseguir fazer o acompanhamento e fazer a leitura junto com a gente. O objetivo de fazermos a live é isso, tá? A gente não tá aqui querendo flor, não tá querendo diamante, não tá querendo nada disso. A gente tá aqui simplesmente porque a gente tem sede e fome de conhecer a Deus e estamos compartilhando esse momento da leitura junto com vocês. Porque nós queremos que se aproxime de nós pessoas que também desejam ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Pessoas que sintam prazer, vontade de ler a palavra de Deus. Se encher de Deus a cada dia mais e mais. Amém? Então eu convido você agora a fechar os seus olhos, a encurvar a sua cabeça, se assim possível. Se você estiver trabalhando, fica de olho aberto, vai fazendo as suas coisas, mas vai falando com Deus aí também, para a gente encerrar a live. Amém? Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia. Obrigada, meu Pai, por essa manhã incrível, essa manhã abençoada. Começarmos um dia dando as primícias ao Senhor faz toda a diferença. Pai, conduz o nosso dia, conduz essa segunda-feira, segundo dia da semana. Meu Deus, que chegue até as nossas vidas notícias extraordinárias. Bênçãos do Senhor venham nos seguir e nos alcance no dia de hoje. Senhor, eu te agradeço por cada vida que esteve na live conosco até agora. Seja com essas vidas, abençoe a vida delas poderosamente, supra as suas necessidades, vai repreendendo todo e qualquer tipo de mal para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre aberto para receber a tua palavra e que a gente guarde a tua palavra no coração para não pecarmos contra ti e que o Senhor, meu Pai, guarde a tua palavra na nossa mente para que traga a gente a esperar, tudo aquilo que nos traz esperança, sabe? Deus, traga à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que é em Cristo Jesus. Pai, é isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém? Bom, quero desejar a vocês uma segunda-feira mais que abençoada, que o Senhor supra as necessidades. A paz, Tamires tinha dado a paz lá em cima. Que Deus abençoe. Tamires curtiu bastante aqui a live. Bom dia, paz. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém, queridos? Então, e queridas, né? E amanhã estaremos aqui novamente às 7 horas da manhã, tá? E compartilhe, gente, essa live com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Dá um pulinho lá no canal do YouTube, daqui a pouco vai estar liberado. Já me segue lá no Instagram, que é o mesmo daqui, tá? Graziele Vendramini. Já me segue lá, porque lá nos stories eu coloco. Eu vou até colocar nos destaques dos stories a live, que aí vocês vão conseguir acessar o link por lá também, tá bom? Beijo no coração de vocês, galera também aqui no Instagram. Fiquem na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.